Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Seguimos na série sobre a Confissão de Fé de Westminster e hoje o foco é o capítulo 6. Vamos usar aqui o comentário do Gordon Clark para destrinchar as ideias sobre a queda, o pecado e tudo que vem depois, né? Isso aí. E olha, esse capítulo é crucial mesmo. A forma como a tradição reformada vê a condição humana está toda delineada aqui. Para entender o sistema todo da confissão, a gente tem que pegar bem essa parte do pecado, sabe? Especialmente se a gente compara com umas visões mais atuais. Ok, então vamos começar do começo mesmo. A queda. Adão, Eva, a tal da fruta proibida. O Clark traz um ponto interessante. Ele diz que aquele teste específico com a árvore era para testar, bom, obediência pura e simples. Exato. Isso coloca o pecado deles não como, sei lá, uma fraqueza, mas como um ato direto de insubordinação mesmo, contra a autoridade de Deus. É uma visão bem direta, né? Muito direta. E essa clareza na desobediência é um ponto-chave. A fonte até menciona que Deus permitiu isso soberanamente, essa queda, ordenando para sua própria glória, o que já é, sim, um nó teológico daqueles, né? Com certeza. E aí, ligado a isso, vem a definição do que é pecado. É qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dela. E lei aqui, veja bem, não é só a lei de Moisés, é a lei divina desde Adão. Pecado é basicamente anarquia, ilegalidade, como João fala. Essa definição mais ampla, ela tem umas implicações bem grandes, certo? Quer dizer, se não existe uma lei universal de Deus, então não existe pecado universalmente, é isso? Exatamente. A fonte critica bastante as visões que tentam diminuir o alcance da lei, porque, né, se não tem lei, não tem como ter pecado. E aí, para que salvação? Claro, esvazia tudo. Dizia tudo. E as consequências dessa primeira transgressão, segundo a confissão, são, assim, devastadoras. Perda da retidão original, da comunhão com Deus, e uma corrupção que pega tudo, alma e corpo. E aqui tem um ponto que sempre me pega quando leio essa parte da fonte, o contraste forte que a confissão faz. Ela não diz que a humanidade ficou só doente ou neutra depois da queda. Ela usa uma palavra muito pesada: mortos. Mortos em pecado. Isso muda completamente o jeito de olhar para o problema, né? Muda tudo, sem dúvida. E essa condição de morte espiritual se liga diretamente com o conceito de imputação, que está lá na seção 3. O que é fascinante e, para muita gente, um ponto bem difícil de engolir é que a culpa do pecado de Adão é atribuída, imputada a toda a descendência dele. Ah, Romanos 5 entra forte aí, imagino. Totalmente. Romanos 5 é a base bíblica para isso. A nossa condição de pecadores vem primeiro dessa representação de Adão, antes mesmo dos nossos próprios atos, sabe? A gente herda tanto a culpa quanto a natureza corrompida dele. Entendi. E isso leva direto para a ideia de depravação total, que aparece na seção 4. É importante entender direito isso, né? Não quer dizer que todo mundo é o pior possível o tempo todo. Não, de jeito nenhum. Mas que o pecado afetou, bom, todas as partes da gente. O intelecto, a vontade, as emoções, tudo ficou manchado, digamos assim. Aquela analogia dos dados viciados que a fonte usa é boa, né? É ótima. A causa da tendência para o erro está dentro da própria natureza dos dados, assim como está na nossa natureza depois da queda? Perfeito? E se a gente conecta isso num quadro maior, essa corrupção que a gente herda é a fonte, a raiz de todas as nossas transgressões hoje. A fonte argumenta que mesmo as nossas, digamos, melhores ações, elas não nos tornam bons por natureza nem capazes de alcançar a perfeição sozinhos. Por quê? Porque a gente falha constantemente em amar a Deus perfeitamente, que é o coração da lei, né? A analogia do navio que navega super bem por vários dias, mas afunda no último. Ah, sim. Essa é forte. Pois é, ela ilustra bem como o padrão divino é a perfeição contínua. Então, comparar dias bons e dias ruins meio que perdem o sentido quando o alvo é a perfeição total. Qualquer falha já compromete. E essa luta toda, essa corrupção interna, ela não acaba nem para quem já crê, para os regenerados. É isso que a seção V diz. Exatamente.
a corrupção permanece nesta vida. E isso, claro, bate de frente com algumas ideias de perfeccionismo que existem por aí, né? Com certeza, a fonte parece criticar bem forte essas doutrinas de perfeição sem pecado aqui na Terra. Critica sim. O argumento é que essas visões geralmente ou diminuem o que a lei de Deus exige ou subestimam o quão profunda é essa depravação que a gente herdou. Às vezes focam só nos pecados que a gente comete conscientemente ou voluntariamente e esquecem dessa batalha constante contra a natureza pecaminosa que, olha, mesmo sendo perdoada e a gente lutando contra ela, ela ainda está lá. Entendi. E para fechar, a seção 6 fala da seriedade disso tudo. Qual é o veredito final sobre o pecado, segundo a confissão? Olha, o veredito é bem severo. Todo pecado, seja o original lá de Adão, sejam os nossos atuais, por ser contra um Deus santo e sua lei justa, merece a ira dele, a maldição da lei e a morte. Morte espiritual, temporal e eterna. Pesado. Muito. E a fonte até lembra uma coisa impactante. Jesus Cristo, que é a própria encarnação da graça e do amor, foi quem mais falou sobre o inferno. Isso não é para assustar por assustar, mas para mostrar o quão grave o pecado realmente é aos olhos de Deus e, por tabela, o quão grande precisava ser a salvação que ele ofereceu. Faz todo sentido. Então, só para a gente amarrar os pontos principais que vimos hoje, com base no Clarke sobre a confissão, a queda foi um ato de insubordinação deliberada, focada na obediência. Pecado é entendido como qualquer violação da lei universal de Deus. A gente recebe por imputação a culpa do pecado de Adão e herda uma natureza totalmente corrompida. Essa corrupção continua até nos salvos, nesta vida, e a consequência final de todo pecado, sem exceção, é a ira divina e a morte eterna. Ufa. É isso. Bem resumido. E talvez fique uma reflexão para quem está nos acompanhando, né? Algo que surge dessa nossa exploração. Se essa visão sobre a profundidade do pecado e suas consequências tão abrangentes for a correta, como que isso deveria impactar a nossa forma de ver, de valorizar a grandeza da graça de Deus? E o significado da redenção que Cristo oferece? São temas que a própria confissão vai desenvolver mais para frente, claro. Excelente ponto para a gente pensar. Continua na próxima, então.